Olá! Neste vídeo falaremos sobre a operação com datas no R. A função básica para operar com datas no R chama difftime. Nós trabalharemos agora com um novo banco de dados chamado BDHOSP, que possui as datas de internação e de alta de um conjunto de pacientes e também a data de nascimento desses pacientes. Com as datas de alta e internação, nós poderemos calcular o tempo de internação de cada paciente e chamaremos essa informação de tempo interno. Para usar a função difftime, vamos novamente recorrer à função transform para criar a nova coluna dentro do banco BDHOSP. E a sintaxe básica é colocar o nome da nova coluna, o operador igual, a função asNumeric para garantir que a nova variável vai ser numérica, vai guardar uma unidade de tempo. E aí, então, colocamos a função difftime, abrimos parênteses, o primeiro argumento é a data mais atual, o segundo argumento é a data mais antiga, e o terceiro argumento é a unidade de tempo que queremos, e nesse caso estamos calculando um tempo de internação em dias. As unidades disponíveis são essas que estão no nosso site. Então, não, a unidade maior tempo é semanas. Para ter unidades maiores, nós podemos fazer operações do tipo dividir por 30 para dividir o número de dias por 30 para ter meses, ou o número de dias de um ano, como será visto a seguir. Outra possibilidade para trabalhar com datas, ao invés de fazer simplesmente a diferença de duas colunas, é usar uma data básica fixada. Por exemplo, queremos calcular a idade dos pacientes, já que possuímos as suas datas de nascimento em 1/1 de 2018. Para isso, a sintaxe é bastante parecida com a anterior, mas no lugar da data mais atual, colocamos a data em que queremos saber a idade dos pacientes neste formato aqui, entre aspas, primeiro colocando os 4 dígitos do ano, um traço, 2 dígitos referentes ao mês, um traço e 2 dígitos referentes ao dia. Depois colocamos a data mais antiga, que seria a data de nascimento, as unidades, e aqui, como eu quero idade em anos, eu vou pedir que as unidades sejam em dias, e vou dividir por 365,25. O ponto 25 é apenas um detalhe para a correção dos anos bissextos. Agora vamos ver, então, esses dois exemplos no R. O primeiro passo, então, será a importação do banco BDHOSP para o R. Aqui eu tenho a sintaxe, lembrando que eu salvei o banco BDHOSP no endereço c:/curso R. Se você salvou em outro lugar, provavelmente sim, então terá que fazer a adaptação deste endereço, ou então seguir, como visto já no capítulo de importações de bancos de dados, seguir os cliques a partir deste menu Import Dataset que o RStudio disponibiliza. Aqui, por praticidade, vou apenas rodar essas 3 linhas de sintaxe, tenho o meu banco BDHOSP importado. Temos, então, as 3 colunas de data e a 4ª coluna de identificação do paciente. Então, primeiro vamos ver a criação da variável de tempo de internação. Se abrirmos o banco, verificamos, então, que o primeiro paciente ficou 13 dias internado. Ele foi internado no dia 1º de outubro e saiu em 14 de outubro do mesmo ano, então ficou 13 dias internado. O segundo paciente, 23, e assim por diante. É interessante fazer uma descritiva desta coluna, onde, por exemplo, não gostaríamos de ter observar valores negativos, pois isso significa que alguma data de alta ou internação está incorreta, está anterior uma data de internação, por exemplo, poderia estar posterior à data de alta ou vice-versa.
para fazer a descritiva, já tenho aqui o pacote, Desk Tools carregado. Basta então fazer essa conferência informando dentro da função desk aqui que queremos descrever a variável tempo interna. Então, ao ver que o menor valor de tempo de internação é 1 dia, vemos que não tivemos nenhum valor negativo observado. A média de tempo de internação foi 28,22 dias. Não temos nenhum dado faltante, ou seja, todos os indivíduos tinham data de internação e alta, a ponto de conseguirmos calcular o tempo de internação de todos os pacientes. E aqui temos o gráfico da distribuição do tempo de internação, bastante assimétrico. Agora seguimos para o cálculo da idade. Temos então novamente o uso da função transform e da função difftime. Então, uma nova coluna será adicionada no banco BD-ROSP, como podemos perceber. E aqui percebemos que o paciente 1, que nasceu em 19 de julho de 2004, tem 13,45 anos em 1/1 de 2018. Então, são pacientes bastante jovens nesse banco de dados. Para descrever também essa coluna, podemos novamente usar a função desk. Também não queremos valores negativos para a idade, que não faz sentido. Aqui no lowest, vemos que a menor idade calculada foi de 8,89 anos. E a maior idade calculada foi de 26. A média foi de 13,47. Aqui temos a distribuição. Ficou bastante esquisito o gráfico dessa linha vermelha da distribuição, porque aparentemente temos grupos bastante distintos aqui de idade, entre abaixo de 10 e entre 14, 12 e 18 anos. No boxplot percebemos bastante afastados esses pontos em torno de 10 anos. Encerramos assim a manipulação de datas no R.